Preciso mostrar que sou uma pessoa de valor. Será que isso foi um problema de bullying na infância? Vem comigo nesse canal interativo, meus queridos amigos. Eu sou a Meire Caminha, psicóloga e palestrante. Você está no meu canal aqui do YouTube. Você pode mandar a sua pergunta que eu respondo por aqui, tá legal? Se você curte esse tipo de conteúdo, se você gosta de comportamento, quer entender aí a cabecinha das pessoas e principalmente a sua, então você está no lugar certo. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho e comente aqui com a gente, tá legal? Olha só, funciona da seguinte forma: você vai no meu site, que é o www.meirecaminha.com, manda sua pergunta por lá e a gente vai ler aqui, tá legal? Essa daqui, aliás, ela foi enviada pelo WhatsApp e o nome da pessoa aqui, ele não colocou de nome, o nome dele é Douglas. E ele diz o seguinte: eu sofri muito bullying quando pequeno e na adolescência por conta da minha aparência e da feminilidade. Eu cresci, me desenvolvi, hoje consegui uma autoestima, reconheço as minhas qualidades e capacidades, tenho uma ótima aparência e trabalho com gestão de pessoas. Porém, quando eu percebo que alguém está me olhando diferente ou rindo, eu acho que é para mim. E aquilo acaba com o meu dia, ou seja, esse machucado dentro de mim ainda não foi curado completamente e eu sinto uma necessidade de mostrar que sou uma pessoa de valor e mereço ser respeitado. Como trabalhar isso em mim? Meu querido amigo Douglas, é o seguinte: isso não tem nada a ver com bullying, tá? Veja bem, a autoestima e o autorrespeito são coisas que qualquer pessoa precisa desenvolver. Nós não nascemos com isso. Nós precisamos desenvolver, ok? A questão é que a gente acaba colocando a culpa no bullying, em algum trauma, em alguma fala que o pai ou a mãe falou, alguma coisa assim, porque a gente aprendeu esse modelo da vitimização, como se nós fôssemos vítimas de alguma coisa. Na verdade, esse é o mundo ele é assim, ele é cheio de questões que nós não gostamos, entendeu? E algumas coisas que nós gostamos. Então, o bullying em si, ele não, ele pode até agravar uma situação, mas ele não vai determinar uma questão de baixa autoestima, por exemplo, porque tem gente que nunca sofreu bullying, foi muito bem tratado, teve pais e mães maravilhosos e mesmo assim tem baixa autoestima e não se respeita. Então, o bullying, ele não é determinante de baixa autoestima. Nós já nascemos assim capenga da baixa autoestima. O que a gente precisa é desenvolver um auto-amor, um autocuidado, um autorrespeito, para que depois outras pessoas possam fazer isso com a gente também, tá? Então, é algo que todo mundo tem que passar, ok? Bom, a autoestima, então, é esse desafio para todos os seres humanos, tá legal, Douglas? A questão é o seguinte: nós fomos educados para encontrar valor nas outras pessoas e não em nós. Então, a gente fala assim: olha só o fulano, a nossa sociedade ela é muito competitiva. Então, nós aprendemos a sempre olhar para o outro, que o outro está melhor do que a gente na escola, que o fulano tirou 10, eu tirei 8, né? Que eu começo a medir através da régua do outro. Por exemplo, eu só sei se eu fui bem na escola, se eu tirei 8 e todo mundo tirou 2, ou todo mundo tirou 5, né? Aí eu acho que eu fui bem. Mas, por exemplo, o fato de eu tirar 8, para mim, se todo mundo tirou 8, então quer dizer que não fui tão bem assim, que eu estou na média, né? Então, eu desvalorizo o meu valor quando eu me equiparo aos meus colegas. Então, por exemplo, eu posso até ter ido mal. Por exemplo, se eu tirei 5 na prova, fui mal, né? Mas se todo mundo tirou 2, então aí eu falo, então fui bem, porque todo mundo foi mal. Então, nós aprendemos desde pequeno esse modelo de comparação e que o meu valor ele se dá a partir do valor do outro. Então, eu julgo primeiro o outro e me equiparo ali se o cara tá bom, se o cara tá mal, entende? E nisso a gente aprende que para estarmos bem, alguém tem que estar mal, sabe? Esse aprendizado equivocado com relação ao olhar para nós mesmos, faz com que nós não nos enxerguemos. A gente sempre está se comparando ao outro. Então, isso faz com que a gente perca a noção de nós, a gente já não sabe mais qual é o nosso ponto positivo, ponto negativo, nós perdemos esse parâmetro e passamos a olhar aquilo que o mercado
acha que é bacana, aquilo que o outro tem. Então, eu vou na rede social e começo a seguir aquelas pessoas, assim, que são o máximo da estética, o au concur, né, da questão física, o mais inteligente, eu vou seguindo as genialidades e eu esqueço da minha. Tá? Então, Douglas, a questão da autoestima, ela tem a ver com olhar para você mesmo. Isso não significa você ser um egocêntrico, não significa você ser um narcisista, como hoje em dia as pessoas adoram falar, né? Significa simplesmente você ter uma maturidade para olhar para você mesmo. Tá? E não ficar com essa fantasia de comparação, porque ela sempre vai te tirar do teu centro, né. E então, veja, a gente não pode colocar a culpa na questão né, das outras pessoas, que as pessoas são assim ou são assado, que elas não me elogiam, elas não me dão a referência, a gente espera isso das pessoas, que o meu chefe me elogie, que ele diga o que que eu sou bom. Na verdade, isso é uma coisa que cada um tem que descobrir em si próprio, ok? Isso significa maturidade, isso significa olhar a realidade, né, é ter o preto no branco ali nesse sentido, tá? De não me enganar, tá? Mas eu assumir para mim mesma que eu sou boa em algumas coisas. E a partir do momento em que eu vejo que eu sou boa em algumas coisas, eu me empodero disso, isso é empoderamento. Então, eu assumo este papel e me coloco no mundo a partir do meu valor. Sou eu que vou dar o limite do respeito, sempre nós, nunca é o outro, tá? Sabe, eu digo assim, Douglas, olha, no caso de emprego, né? Eu falo assim, tem gente que busca emprego, né? E acaba pegando o que tem. Eu sempre falo assim que isso é uma postura de mendigo da vida. Essa pessoa não conhece o valor, então ela pega o que tem na frente, sabe? O mendigo ele nunca pode escolher o que ele quer. Ele sempre vai pegar o que sobra para ele. E já as pessoas que conseguem reconhecer o valor em si, elas vão aonde elas vão fazer diferença, porque elas reconhecem os pontos onde ela faz a diferença. Então, por exemplo, uma pessoa que vende muito bem, ela vai buscar uma área comercial para ela atuar. Uma pessoa que sabe mexer, por exemplo, com estética ou marketing, ela vai buscar trabalho onde ela tem essa natureza. Ela não vai pegar o que sobra. Entende isso? Então, isso é o respeito. É você respeitar os seus pontos positivos, é respeitar o seu talento natural e se colocar no mercado de uma forma digna e merecida, e não como né, um mendigo que aceita qualquer coisa que queira. Então tem gente que fala assim: "Ah, eu quero qualquer coisa, eu tô pegando qualquer coisa". Então a vida vai te dar e você vai se chatear, porque a hora que você pega qualquer coisa, a vida te joga bem lá embaixo, e você vai pegar um trabalho que você vai se chatear, entendeu? Não aguenta, porque nenhum dinheiro paga essa falta de respeito que você mesmo se colocou, tá? Não tô falando você, Douglas, tô falando você, nós aqui, né? Quando a gente se rebaixa nesse sentido, tá? Bom, então, qual que é a solução para a gente aumentar a nossa autoestima, para a gente saber colocar esse limite do respeito sem ser arrogante, né? Sem ser orgulhoso demais, porque a arrogância, né? Ela é quando você exige esse respeito, sabe assim? Quando você nem tem e exige aquilo. Então, o arrogante, ele normalmente exige mais do que ele merece, tá? Então, veja que os extremos, eles são ruins, né? Tanto aquela pessoa que se vitimiza e tira o respeito próprio, quanto aquela outra pessoa que acha que merece um respeito que nem foi conquistado, são ruins, os dois. Tá? Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa chegar no meio do caminho. Para chegar nesse meio do caminho, a gente precisa encontrar os pontos que são dignos nossos, são os nossos merecimentos. Então, um exercício. Você vai encontrar 3 valores em você, 3 coisas que você faz bem, 3 diferenciais do seu trabalho, 3 coisas que tornam você imbatível. Então, você olha lá, o que que você tem? A determinação, você tem coragem, você tem disciplina, onde você é bom?
que você se diferencia dos seus amigos, tá certo? Vamos supor, se a empresa for mandar alguém embora, por que ela não mandaria você? Por que ela escolheria você para ficar? Tá? Então, aí você vai selecionar 3 valores. O que você vai fazer? Diariamente e conscientemente, você vai desenvolver e vai aplicar esses valores todos os dias. Então, essas virtudes, esses valores que você tem, essas habilidades que são seus diferenciais, você vai começar a lapidar de uma forma muito consciente, certo? De forma que você fique imbatível. E você vai olhar para isso. E aí, você vai focar nos resultados e não nas pessoas. Então, o que que a sua determinação faz você fazer? Quais são as conquistas que você consegue com a sua determinação, por exemplo? Então, você vai lapidando isso a cada dia, ok? Então, isso já faz com que você desfoque das outras pessoas, tá legal? Terceiro ponto, meu querido, é o seguinte: ah, as pessoas, elas riem de outras coisas, elas não riem só de você. Isso significa que o mundo não gira em torno do seu umbigo, tá legal? Então, a partir do momento que você volta a sua atenção para aquilo que realmente importa, então você para de ficar prestando atenção naquelas outras coisas ali que não funcionam, né, ou que não trazem nenhum resultado para você, tá legal? Então, foco naquilo que realmente importa. Então, vamos só recapitular esses 3 passos? Primeiro, pega lá os valores importantes para você. Segundo, trabalha isso, lapida todos os dias. E terceiro, para de querer ser o centro das atenções no sentido de que todo mundo que fala mal ou que dão risada estão rindo de você. Não, eles têm outras coisas para rir também, tá bom? Então, para com isso, ok? Então é isso, meus queridos amigos. Se você tem mais alguma questão com relação a isso, comenta aqui coloca aqui nos comentários, porque depois a gente vai pegar esses comentários, aqueles que geram perguntas ou temas, nós formamos outros vídeos aqui que ficam bem legais aqui no canal, mas interaja aqui com a gente de alguma forma. Compartilhe o vídeo, coloca o joinha, inscreva-se no nosso canal. E se você quiser conhecer mais a respeito de você mesmo, entender como funciona a sua mente e se libertar dessas crenças sabotadoras, então vem comigo no meu processo de mentoria online. Tem encontros ao vivo junto com você, um processo personalizado para os seus objetivos, para aquilo que realmente importa para você, e você vai ter ferramentas da psicologia, da neurociência para mudança de comportamento, e você vai dar um upgrade na sua vida, tá legal? Aprenda a transformar todo esse conhecimento em sabedoria aplicada, ok? Eu espero você, manda um e-mail para atendimento@meiricamia.com. Vai ser um prazer falar com você. Ó, um beijinho e até a próxima.